Pessoal, continuando então, tá? Essa aqui é a segunda parte da aula sobre raças. Se você não viu a primeira, onde a gente conceitua raças, variedades, linhagens, cruzamentos, heterose e consanguinidade, o link está aqui na descrição para você acessar essa aula. Vai lá ver aquela primeiro, para depois voltar aqui e entender melhor esse conteúdo, tá bom? Pessoal, então, ó, outra pergunta muito importante que nós precisamos discutir aí é como essas raças foram entrando aqui no Brasil, ok? Até mesmo para a gente entender o perfil genético dos coelhos brasileiros, ok? Obviamente que esses coelhos modernos não estavam aqui no Brasil antes da chegada, né, da colonização portuguesa. Bom, eles foram chegando pouco a pouco, inicialmente juntamente com os colonizadores, né? E aí foi se introduzindo o coelho, até mesmo porque o europeu tinha, né, o coelho como fonte de alimento também, ok? Nas últimas décadas, tem se tentado trazer animais de fora, tá? Principalmente os cunicultores pet, tá? Tem tentado aí trazer animal para melhorar o nosso plantel, para ter novas opções de venda, o que é um trabalho importante também, tá? Houve importação de animais do grupo NoFoc, ok? Que também contribuíram bastante para a formação da genética brasileira, ok? Depois, mais recentemente, tá? Importação de animais de várias partes do mundo, principalmente da própria América do Sul, ok? Onde vários animais aí dos países vizinhos, principalmente Uruguai, foram trazidos e incorporados ao rebanho brasileiro. Não só essa exportação, aqui são alguns exemplos, mas teve importação até mesmo de animais dos Estados Unidos. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a população brasileira de coelhos, de uma maneira geral, tá, é uma população que foi idealizada, foi desenvolvida, né, a partir da importação de animais e do grupo genético que aqui já estava. Tá? E nós não temos grande variação genética, porque houveram poucas importações ao longo dos anos, e essas importações originaram um número muito grande de animais, entendeu? Então, assim, nós não temos grande variabilidade genética no rebanho brasileiro. É dizer, nós não temos uma variabilidade genética muito grande, né? Mesmo porque, tá, foram poucas as importações. E isso, obviamente, que o fato é que o nosso coelho ele tem muito sangue próximo, principalmente quando você pega animais ali da mesma raça, mesmo sendo de criadores diferentes, a gente sabe que existe que o sangue desses animais é muito próximo quando comparado um com o outro. Outra pergunta que nós precisamos responder: onde há maior concentração de raças no Brasil? Bom, essa pergunta hoje, tá, já melhorou bastante em termos de distribuição de animais, mas algumas décadas atrás era basicamente concentrado, tá, a população de coelhos no Brasil, de raças diferentes, era concentrado mais no Rio Grande do Sul, mais nos estados do Sul, que foram, né, estados mais tradicionais na manutenção da genética cunícola, ou seja, manutenção das diferentes raças de coelhos. Hoje nós temos criadores que mantêm diferentes raças em vários estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Nós temos muita gente que mantém essas raças, embora grande parte desse material ainda esteja concentrado, né, com os cunicultores do Rio Grande do Sul, que prestam um belo trabalho de manutenção dessas raças, manutenção, conservação. Esse material genético para a gente é importantíssimo, tá? E a gente tem que parabenizar o trabalho que esses cunicultores do Rio Grande do Sul fazem, assim como outros cunicultores de todo o Brasil, tá? Bom, vale a pena a gente lembrar que lá no Rio Grande do Sul nós temos uma exposição de coelhos, uma feira de coelhos. Na verdade, a feira de coelhos é uma das feiras que acontece na Expo Inter, que é a maior exposição agropecuária aí da América Latina. Então a Expo Inter é muito grande, tá? Se você teve a oportunidade de ir na Expo Inter, sabe o que eu estou falando. Se você não teve a oportunidade, procura botar na sua agenda, procura se planejar para você ir lá e conhecer a Expo Inter, tá? A feira de coelhos da Expo Inter é uma verdadeira aula de raças, gente. É muita raça que a gente conhece lá.
raças que não são muito disseminadas, tá? Raças que são mantidas pelos criadores de lá, que fazem esse belo trabalho. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, uma foto do pavilhão de coelhos, tá? Eu tive a oportunidade de participar por 2 anos e tínhamos lá cerca de 400, 500 exemplares, mais ou menos 30 raças, ok? Onde se fazia o julgamento dos coelhos. Então tinha um torneio, tinha um juiz e se julgava para ter os campeões de cada raça, baseado no perfil proposto para cada uma das raças, ok? Então vale a pena, tá? Quando o assunto é raças, a gente tá tendo uma aula prática de raças junto lá com os cunicultores da Expo Inter, hein? Há julgamento de raças no Brasil? Sim, conforme eu acabei de falar, nós temos o tradicional julgamento da Expo Inter. E mais recentemente, conforme eu vou apontar daqui a pouco, nós temos outro tipo de julgamento que está surgindo agora, que é o julgamento virtual. Muito interessante também, é uma ideia muito boa, que vem encaixando, né, com essa nova tendência da gente trabalhar mais à distância, resolvendo problemas logísticos de um país com condições continentais, tá? Isso é uma das soluções. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse tipo de julgamento. Mas vale a pena a gente concentrar aqui, ó. Há julgamento, sim, na Expo Inter, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar como juiz auxiliar, auxiliei, tive a honra de auxiliar o professor Walter Mota aqui em um dos anos que lá eu estive, tá? E nesse julgamento, os animais daquela raça são julgados, são comparados, e aqueles que mais se identificam com o padrão racial, ok? Para aquela raça, eles são identificados e então são premiados. Obviamente que quando a gente faz isso, a gente agrega valor aos animais, agrega valor ao trabalho do cunicultor, e esse trabalho é muito importante para toda a cadeia produtiva da cunicultura. Então, esse julgamento, essa exposição lá na Expo Inter, é um trabalho fundamental que a gente tem que fazer e disseminar, ok? Bom, obviamente que nós não estamos falando dos melhores animais para cada raça. Nós estamos falando dos animais que mais se adequam ao perfil racial, principalmente considerando a sua morfologia externa, ok? Mas necessariamente, quando a gente fala que um animal da raça Nova Zelândia foi o campeão, necessariamente ele não é o mais produtivo, porque aí entram também questões fisiológicas, além de outras questões anatômicas, ok? Mas, normalmente, aquele que ganhou tem mais possibilidade, devido à sua anatomia, devido a toda a sua estrutura, né, ser mais propícia para um animal produtor de carne. Por exemplo, no caso do Nova Zelândia branco. Obviamente que na cunicultura pet, esse padrão externo, ok, a morfologia externa do animal, será muito mais importante e representará muito mais, né, um melhoramento genético para aquela raça que nós estamos falando, ok? Bom, só a título de curiosidade também, pessoal, duas coisas importantes. Olha só, pode existir tabelas que podem auxiliar os juízes no julgamento, como, por exemplo, essa tabela aqui, que eu tirei do livro de cunicultura do professor Walter Mota, ok? Uma sugestão de uma tabela para a raça gigante de Flandres, ok? Onde há uma pontuação de 0 a 100 e o juiz ou vários juízes podem dar aqui notas para cada um dos quesitos, né, de aparência, comprimento do corpo, largura do corpo, cabeça, orelhas e aí vai, ok? Quando o juiz está trabalhando, ele está procurando o conceito de beleza, ele está explorando bem esse conceito de beleza do animal, que deve estar de acordo com o padrão racial. Aquele que melhor se encaixa dentro desse padrão, normalmente tem uma boa classificação. Obviamente, de tudo que a gente está falando, é necessário que o padrão para cada raça esteja bem definido. E é exatamente o que a gente não tem hoje para a maioria das raças, ok? Bom, outra coisa importante que eu quero deixar também, só a título de curiosidade, é o exemplo de um julgamento, o resultado de um julgamento, tá? Que vai estar aqui na descrição desse vídeo aí. Bom, conforme eu falei, então, agora há pouco, é muito interessante que tenhamos também julgamentos virtuais, ok? A gente sabe que o Brasil é um país de condições continentais
E não é nada fácil ir na Expo Inter, ir no Rio Grande do Sul, principalmente para a gente que está mais aqui no Sudeste, Nordeste, né, Sul, Norte, Centro-Oeste, é muito difícil você ir devido às condições brasileiras que são de longa distância. Então, tem surgido alternativas. E uma alternativa muito interessante é um torneio virtual organizado aqui pela Canis Lúpulos, onde vários cunicultores PET fazem inscrição de seus animais e eles participam de um torneio virtual, ok? Com uma agenda previamente programada. Então, parabéns aí, ó, ao Alex pela brilhante iniciativa, tá? Eu acho que nós estamos agregando valor aos animais, agregando valor à cunicultura PET, agregando valor ao trabalho do cunicultor, tá? Isso aí é muito importante também. Aqui, por exemplo, muito interessante, gente, olha só, o nosso amigo Lulu, Luiz, da Lulu Coelhos, ok? Com um exemplar campeão. Olha aí que bacana, agregando valor ao animal, ao trabalho e também à cunicultura PET. Né? Esse animal, por exemplo, dessa raça, vai ter um valor agregado maior por ter sido campeão. Ok? Então, nós precisamos fazer mais torneios presenciais e também torneios virtuais pela cunicultura PET. Então, parabéns aí aos organizadores e aos participantes também. Bom, outra pergunta muito importante para ser respondida é a seguinte: há registro genealógico de coelhos no Brasil? E eu já falo para vocês que a resposta é não. Infelizmente, nós não temos registro genealógico de coelhos. Pode até ser que algum coelhário, né, faz algum tipo de documento para o animal, informando a mãe, informando o pai, dando o nome, mas o registro oficial mesmo não é realizado. Esse registro seria feito por uma associação de cunicultores, né, com técnicos credenciados, um profissional de nível superior credenciado para fazer a inspeção dos animais e para fazer o registro genealógico e assinar o documento. Precisaria, então, de uma estrutura que nós, infelizmente, não temos. Mas não vamos esquecer também que há um impedimento legal muito grande para essa atividade acontecer, que é a própria norma de registro genealógico, aqui a 21 de 2 de julho de 2014, que não inclui os coelhos como espécie de eleição para exigência de registro e controle genealógico. Olha só, quais são as espécies que podem ter registro genealógico? Asinina, bovina, bubalina, caprina, chinchila, equina, ovina e suína, ok? Mas os coelhos não foram considerados nessa normativa. Bom, um trabalho que a CBC tem feito nos últimos anos é justamente uma força política e também o levantamento de informações e documentos e publicações necessários para que os coelhos sejam também considerados nesse registro. Então, é um processo que vem andando nos últimos anos e que eu acredito que em alguns anos, tá? Não sei quanto tempo, nós provavelmente vamos ter também os coelhos como animais passíveis de sofrerem registro genealógico, o que vai ser muito interessante. Lembra que quando a gente faz o registro genealógico, ganha o cunicultor, ganha a sua granja, ganha o coelho, ganha o tutor que está comprando um produto de melhor procedência. Ou seja, a gente agrega valor ao trabalho desses profissionais, o que é muito importante. Pessoal, então a próxima pergunta agora é a seguinte: o que é necessário para que uma raça seja registrada? O que é necessário aqui para a gente registrar como um animal, um padrão racial, como uma raça brasileira? O que seria necessário, então? Olha só, nós já tentamos fazer algo nesse sentido no passado, porém ainda não alcançamos o objetivo final, que é ter a descrição de todas as raças, uma associação que credencie esses animais e criadores. Nós não atingimos isso, mas seria necessário que os padrões raciais estivessem descritos e a associação aceitasse animais de cada uma das raças descritas, bem descritas. Pode ser que se considere uma raça aqui no Brasil que não é considerado em outras associações, porque cada associação tem os seus critérios para definição de cada uma das raças. Então, assim, o que eu quero dizer aqui,
O Brasil necessariamente pode ter o seu grupo de raças consideradas, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Itália, que é diferente de Portugal, que é diferente da Espanha. Enfim, cada país pode ter um grupo de raças aceitas, mas nós precisaríamos ter uma estrutura, primeiramente, a descrição de cada padrão racial e depois uma sociedade de cunicultores, né, uma associação de cunicultores que, juntamente com um corpo técnico, fizesse o registro desses animais, ok? Então, nós precisaríamos disso para definir as raças aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, pessoal, é um livro, tá? Um manualzinho, tá? Sobre as raças que existem aí dentro dos Estados Unidos, as raças que são catalogadas lá, ok? Bom, para a gente finalizar essa parte dessa aula, tá? Eu vou só chamar a atenção do seguinte, pessoal. Nós já temos alguns padrões raciais que foram definidos aí mais ou menos nos anos de 2013, 2014 e 2015. Tá? Após o quarto Senacitec em Botucatu, nós reunimos uma equipe de professores, técnicos e também cunicultores, tá? E definimos alguns padrões raciais. Naquela época, a gente chegou a publicar na Revista Brasileira de Cunicultura, ok? Mas, infelizmente, depois esse trabalho não teve prosseguimento. E esses padrões raciais que foram definidos no passado ficaram meio que esquecidos. Então, ó, nós fizemos o padrão racial do Nova Zelândia. Aqui, por exemplo, você tem uma noção do documento que nós fizemos. Obviamente que esse documento continua aqui para baixo, é um documento mais longo, falando do padrão racial desses animais, tá? Aceitando as variações branca, vermelha e preta, ok? Mas também tínhamos do Rex, do gigante de Flandres, do chinchila, do angorá e do fusilope, ok? Todas essas raças eram raças, tá? Já são raças bem definidas e que passaram pelos critérios de professores, técnicos e cunicultores brasileiros e estão publicadas. Nós vamos deixar o link aqui abaixo na descrição para você que tem aí interesse em saber um pouco mais. E, obviamente, a gente sabe que existe hoje um grupo de pessoas que justamente trabalha em cima desses padrões raciais, definindo. Tá? Tem que ter uma centralização desse trabalho. E a gente sabe que o Núcleo Brasileiro de Cunicultura PET estava também realizando esse trabalho. Eu não sei como está, se esse trabalho está sendo desenvolvido hoje, se está parado, mas digo para vocês que é fundamental esse trabalho e se tiver parado, nós temos que retomar, ok? E retomar e considerar o que nós já temos, que são esses 6 padrões raciais aí, ok? O link vai estar aqui na descrição. Beleza, pessoal? Nós vamos ficar na segunda parte, nós vamos ficar aqui, então, na terceira parte a gente continua falando mais sobre essa introdução às raças, conceitos importantes. A gente vai falar de quantas raças que o cunicultor pode ter, né? Quantas que são indicadas, o que é um animal gigante, anão, enfim, nós vamos falar de classificação de raça e também algumas perguntas básicas aí, beleza?